A Zoom é plural, a Zoom é digital. A Zoom é plural, a Zoom é digital. Olá, sejam todos muito bem-vindos, é um prazer recebê-los mais uma vez. Essa semana nós estamos aqui com um tema que com certeza vai atrair, porque tem a ver com todos nós. Eu sei que vocês ficam esperando qual será o tema da semana, para que possa pegar um controle eventualmente parecido como esse e possa de repente sapear a gente, né? Então eu sempre falo, tenha um pouquinho de paciência, porque sempre o tema que nós estamos trazendo é um tema que diz respeito a nós. Às vezes você chega e pensa o seguinte, mas esse tema que está aqui hoje, como semana passada nós falamos em turismo, mas eu não viajo, eu não tenho empresa de turismo, eu não vendo para turismo, eu não faço turismo. Não, acho que aí nós falamos exatamente isso, o que significa essa cadeia do turismo, né? E como você, com certeza você está envolvido. Nós que vivemos na cidade, nós estamos aqui hoje falando de Nova Friburgo, a 150 quilômetros do Rio, e sempre eu falo isso por quê? Porque essa imagem está sendo direcionada para Teresópolis, para Petrópolis, e a nossa sede, que é aqui nos estúdios da Zoom, no espaço ARP, em Nova Friburgo, em torno de 2 horas e 15, 2 horas e meia, da cidade do Rio de Janeiro, e também para um pool de emissoras junto a uma startup em São Paulo com o nome de Soul TV, e ali nós estamos mais junto a 100 emissoras, pequenas emissoras hoje de todo o Brasil, que transmite também o nosso Zoom e o nosso programa. E nós falamos isso por quê? Porque o tema da semana passada, turismo, ele tem também diretamente a ver com o tema que nós vamos trazer hoje. Então, sejam muito bem-vindos a mais essa edição do Zoom Debates. Eu sou Roosevelt Conci e vamos falar sobre um tema fundamental para o futuro das nossas cidades e do nosso país: a economia criativa e o papel da cultura no desenvolvimento econômico. Um nome, às vezes, um nome largo, extenso e tal, mas tem a ver o seguinte: o que significa cultura e qual o impacto que a cultura tem em nossas vidas, nas vidas. E falando da nossa vida, tem a ver com a vida da cidade, né? Tem a ver com o nosso dia a dia. Vamos discutir como setores como a moda, design, cinema, tecnologia têm transformado a economia global e a economia local. Hoje nós colocamos também como cultura principalmente a gastronomia, por exemplo, né? Então, falamos anteriormente da moda. Além disso, vamos explorar como a cultura atua como um motor de transformação social e resistência política. Para debatermos, e vamos logo lá ao assunto, ao tema de hoje, temos 2 convidados muito especiais, são 2 pessoas que a gente tem ao longo aqui da nossa vida, nosso dia a dia. Nós temos aqui uma relação muito importante, afetiva, necessária em função das posições que nós ocupamos. São eles aqui com a gente hoje. Nós temos o Davi Macena, que é jornalista, bacharel em Direito, escritor, dramaturgo, roteirista, com uma vasta experiência na gestão pública e na promoção de políticas culturais. Também está conosco, e é uma honra para a gente, eu falo que sempre que encontro com ele, falo que é o nosso ministro da Cultura de Nova Friburgo, o Daniel Figueira de Assis, secretário municipal de Cultura de Nova Friburgo, consultor de marketing digital, e hoje estarão conosco para falar desses 2 grandes temas, que é a economia criativa e esse motor de propulsão que é a cultura, né, para o desenvolvimento econômico, o papel da cultura nas transformações das vidas sociais da nossa vida. Vamos mostrar exemplos de cidades que se destacam ao investir em cultura e como a cultura pode ser ferramenta poderosa de resistência e mudança social.
Em Nova Friburgo, por exemplo, nós tivemos agora a reeleição do prefeito Johnny Maicon aqui em Nova Friburgo e, com certeza, um dos grandes motores, propulsores aí da votação que ele teve, que foi uma votação de 204% acima da votação da primeira eleição que ele teve aqui em Nova Friburgo, ela se deve muito ao papel dos investimentos que foram feitos. Isso aqui, não falo nada que seja fazendo juízo de valor, juízo de fato, especificamente, porque muito foi feito e o povo, naturalmente, nos plebiscito que fez, mostrou que isso, com certeza, poderia e deveria ser ratificado, validado e dado oportunidade para prosseguir. Fiquem com a gente e eu gostaria de logo já chamar aí o nosso secretário municipal de Cultura de Nova Friburgo para que ele mesmo possa se apresentar. Daniel, prazer recebê-lo aqui. Vamos falar dessa experiência que você teve, que agora já não é mais experiência, agora já é vivência ao longo desses 4 anos que você está fechando aqui em Nova Friburgo, com relação à frente da Secretaria de Cultura. Bem-vindo, Daniel por Daniel. Quem é o Daniel? Conta um pouquinho para muita gente que não conhece. O Daniel não está sempre em frente às câmeras, é difícil, em 4 anos, a primeira vez que a gente consegue trazer o Daniel aqui, mas fala pra gente. Isso. É um prazer, Roosevelt, prazer estar aqui do lado do meu grande amigo Davi Macena, que eu tenho a honra de trabalhar, de ter fazendo parte da nossa equipe. E eu costumo dizer que aqui nessa mesa eu estou me sentindo, existe a história de Daniel na cova dos leões, né? Eu estou me sentindo um leão na cova de Daniéis, né? Que eu tenho 2 gigantes aqui ao meu lado, o Roosevelt, que já foi secretário de Cultura, a gente tem aqui o Davi. E com certeza são 2 pessoas que para mim são referência como gestores, que eu tenho aprendido muito. E para mim tem sido um desafio, né, Roosevelt, eu comecei no governo na comunicação, era subsecretário de comunicação do governo Johnny Maicon. Depois eu fui a chefia de gabinete, depois fui subsecretário de governo, até que eu tive o convite do prefeito para assumir a pasta da Secretaria de Cultura, né? E é uma pasta que eu tenho uma gratidão muito grande. Afinal, eu costumo dizer que a cultura colocou comida na minha mesa, né? O meu pai, ele é um artesão, até hoje ele ainda é artesão, né? E tinha barraca ali na praça, eu cresci na Praça Demerval Barbosa e na Getúlio Vargas, que é onde aí tinha a feirinha hippie, ele ficava um período, aí ficava aquela mudança ali. E na verdade a minha vida ela passa por uma transformação, principalmente por conta da sala de leitura que tinha ali naquele prédio onde hoje funciona isso, em cima do Centro de Arte, onde funciona ali a Fundação Dom João VI hoje. E meu pai tinha barraca ali, eu saía do colégio, ia para a praça, ficava ali perambulando pelas barracas, andando de bicicleta na praça, né? E até o momento que eu descobri a sala de leitura, né? E eu passava o dia na sala de leitura, lendo, e ali eu tive a minha primeira experiência com a literatura, e isso para mim foi transformador, porque eu descobri que eu podia ter uma vida diferente da vida que eu tinha, né? Que eu podia vislumbrar, sonhar um pouco mais com um futuro, né? Com um futuro melhor para mim, para minha família. E através dos livros ali eu comecei a me dedicar mais aos estudos. Sou aluno da escola pública. Mais tarde, depois de adulto, me formei em publicidade e depois em gestão pública pela Universidade Estácio de Sá. E hoje eu me sinto uma pessoa que pode realmente servir a população, né? Servir, que nada mais, nada menos, o meu maior chamado é realmente servir. Servir, hoje eu sirvo a população através da Secretaria de Cultura, e a gente tem tentado ali dar o nosso melhor, a gente tem tentado ali fazer o nosso melhor, e é isso aí. Acho que é um pouquinho da minha pequena biografia. Mas eu posso testemunhar porque desde o início do governo, e aqui aqui não faz sentido, até porque não é questão de você não tem que colocar aí e rotular que você tem independência, mas a gente tem independência para falar, não é? Independência para se colocar.
E aí, com os cuidados devidos, porque aqui quando a gente fala, a gente não chega a 10 pessoas, 100 pessoas, a gente chega a milhares de pessoas, né? E hoje com as redes sociais isso não tem mais. É importante que a gente, em vida, e sempre quando há oportunidade, a gente traga os testemunhais, né? Para que os testemunhais eles possam ser exemplares. Tá? E a gente não pode perder ou deixar, quando dá a oportunidade, de você falar. O Daniel foi alguém que, desde o primeiro momento, quando eu o conheci na administração pública, e falo isso porque estive lá, com o Davi também, dizer para você o seguinte: o Daniel sempre foi alguém que se colocou de uma forma muito reservada, né, mas com uma força muito intensa dentro do processo de gestão. E eu sabia disso. E era alguém que tinha um papel estratégico no resultado, né, que fez com que o prefeito chegasse aonde chegou, mas, além de tudo, no desempenho da missão, que era fazer uma gestão equilibrada, né, uma gestão que pudesse ter aqui, dentro dos seus percalços, que tem, toda gestão tem. Então faço isso até para dizer para você, porque eu acho que muito do resultado e do mérito que possa ter tido a gestão, e teve, naturalmente, porque o resultado, eu disse, está aí. Eu acho que é importante parabenizá-lo pelo seu equilíbrio, pela sua sensatez, pelo modo cordial sempre com que você recebeu a todos. Então isso é importante, porque isso é o que fica, né? Então a vida pública é uma passagem, é um chamado. Sim. E acontece nesse chamado inicial. Então é isso. Aqui não estamos rotulando, com todo respeito, não precisamos de nada que possa de alguma forma fazer média. Mas eu acho que eu aprendi na vida isso, honra, né? A gente poder ter esse tipo de coisa. Davi, acho que são testemunhais como esse que o Daniel deu, da vida dele, falar que a cultura colocou a comida na mesa. Acho que é isso que é bacana. As pessoas quando veem, tá? E você também, um dos programas que mais nós tivemos aqui visibilidade em termos de YouTube foi o que você participou, falou de carnaval, então falou da sua história, né? Como é que aquele garoto de ontem conseguiu avançar. Davi por Davi, mais uma vez retornando, mas quem não viu o Davi está vendo agora, pelo menos na telinha. Antes de entrar nessa sua pergunta, é claro que a Secretaria de Cultura, né? O Daniel pega uma Secretaria de Cultura meio num momento emergencial, e claro que a Secretaria de Cultura é hoje as sobreposições de tijolos que outros secretários foram ao longo dos anos colocando ali. Sim. Né? Mas é indiscutível a forma como o Daniel geriu aquela equipe e conseguiu resultados assombrosos e maravilhosos, né, nesse processo. Então é indiscutível, não é bajulação. A gente precisa reconhecer que nós temos uma gestão da Secretaria de Cultura que vai ficar para a história. Isso é indiscutível, né? É a forma. E quero dizer que quando fui chamado para dirigir o Teatro Municipal, tanto o Daniel quanto o prefeito Johnny Michael foram muito transparentes no sentido de que era necessário que aquele espaço fosse ocupado pela população de Friburgo, né? Sobretudo pelos periféricos vulneráveis, né, pobres, alunos da rede pública. Nunca se viu tantas vezes tantos alunos da rede pública frequentando o Teatro Municipal, né? Então é importante que a gente deixe esse registro. E agora eu vou cair lá naquela outra pergunta, né? Eu não sou friburguense, mas me sinto friburguense. Eu nasci em Cataguases, né, em Minas Gerais, zona da Mata Mineira. Vim para cá muito pequeno, comecei no teatro amador muito cedo, fui para dança. A minha primeira formação é a licenciatura em dança. Trabalhei como professor de dança durante muitos anos, formei geração de professores, né, que me orgulha muito. O jornalismo sempre esteve presente na minha vida, desde 77, na época do Diário Nova Friburgo, com Ieda Lucimar e Teté Bertão, né? Fiz uma trajetória e agradeço muito também. Esse registro eu preciso fazer. Quem me trouxe de volta a Friburgo em 97 foi o meu querido amigo Roosevelt Conci, né? Eu tinha passado pela Ordem dos Advogados como editor de um jornal muito importante, que era a Tribuna do Advogado, e você me convidou para vir para Friburgo cuidar da Secretaria de Comunicação. E vim e nunca mais saí daqui. Meus filhos foram criados aqui. Eu fui, assim, a arte, sem sombra de dúvidas, faz um diferencial enorme na minha vida, né? A arte me ensinou que não existem limites.
né? E me ensinou a olhar o mundo de uma forma mais humana, mais igualitária. A arte e a cultura me transformaram. Mas eu sempre gosto de lembrar que a gente não faz esse link, que cultura é oriunda da agricultura. Danilo Santos Miranda, que foi o maior gestor da cultura desse país, que cuidou do Sesc São Paulo durante mais de 30 anos e que nos deixou no ano passado, ex-aluno do Colégio Anchieta, da Companhia dos Jesuítas, aqui em Nova Friburgo, Danilo dizia que, tal qual a agricultura, a cultura é plantar, semear, cuidar, colher, comer, digerir e transformar. É esse o processo da cultura. Por isso, da importância da cultura na vida de tanta gente, de todos nós. Nós não somos absolutamente nada sem a cultura, né? Então, eu acho lindo esse depoimento do Daniel, porque o pai, um artesão, que desembarca em Friburgo nos anos 70, criou 2 filhos, né? Ele vai pelo caminho mais fácil, que era o que estava ali na boca da onde ele era criado. O Centro de Arte embaixo, que era um espaço democrático, que ele sonha em reabrir o Centro de Arte e que tenho certeza absoluta de que ele vai conseguir isso. E em cima a sala de leitura infantil, que também era um trabalho pioneiro de ensino, de leitura e de escrita, da professora Margarida Ligori, né, que deixou um legado, que é a Biblioteca Pública Municipal, que é um dos maiores exemplos de políticas públicas desse município. Então é lindo ouvir esse depoimento e lembrar da nossa querida e saudosa Lilian Barreto, que dizia muito bem: a cultura é todo o registro da passagem do homem pela Terra. Tudo que o homem faz é cultura. E partindo disso, quer dizer, acho que ocupamos aí 15 minutos do programa exatamente falando de algo que é inspirador, que nos motiva e que faz hoje parte da nossa vida. E nós somos o quê? A vida. E a vida é o quê? É o momento. E é o que está se vivendo agora. Então, quando eu tenho hoje exercitado, Daniel, exatamente isso. Nós estamos exercitando isso aqui. A gente tem por hábito, por tradição, por costume, que é o conceito de cultura, né, no programa, a gente iniciar fazendo o chamado nivelamento, a contextualização, do que é o tema de hoje, o que nos moveu a que pudéssemos estar aqui hoje. Então, nós vamos falar de cultura. Então, eu gostaria porque nem todos que estão do lado de lá têm essa coisa, né? Eles têm a percepção, têm o sentimento, vestem, né? Abraçam, mas a gente precisa trazer o que é essa linha, que é a linha da cultura. O Davi falou, vem de agricultura e tal, mas vamos trazer, para trazer todo mundo, que estivesse entrando hoje no primeiro dia, em sala, né, de aula, e tivesse que começar com alguém que já tem algum conhecimento, mas que não sabe o que é aquilo que ele trata, às vezes, no dia a dia. O que é essa cultura? Vamos fazer esse nivelamento para vocês dois, que hoje já vivem, respiram e transitam as suas vidas por isso. O que é? E outra coisa, esse programa ele não é um programa de Nova Friburgo. É um programa de Nova Friburgo para o mundo, tá? Então, acho que a cultura não tem como a gente falar que é a cultura de Nova Friburgo. Então, à vontade. Quem começa, fique à vontade. Eu acho que assim, o primeiro grande papel do ser humano é simplificar, você disse muito bem. Nós precisamos usar menos estrangeirismos, descer do salto, né, com as intelectualidades, com os discursos inflamados, empolados, e falar uma língua que todo mundo entenda, né? Eu acho que cultura é, sobretudo, oportunidade. Oportunizar. Todo mundo pode produzir alguma coisa que seja importante no processo cultural de uma cidade, de uma comunidade, de um bairro, de um país. Então, é oportunizar. E oportunizar é permitir que as pessoas experimentem. Não tivesse uma sala de leitura de porta aberta durante 8 horas por dia, o menino Daniel não teria a curiosidade de entrar dentro dessa sala. Não tivesse o Centro de Artes com portas abertas, que era um espaço cultural também, o Daniel não teria entrado no Centro de Arte. Então, eu acho que cultura é, sobretudo, o papel do Estado é oportunizar. É uma palavra muito difícil de ser entendida, que é o fomento, né? Fomentar. Fomentar é isso, é dar oportunidade com equidade para que todo mundo tenha oportunidade disso. Nós estamos vivendo um momento único no Brasil em relação à cultura,
que é o Plano Nacional Aldir Blanc. Friburgo é uma das cidades contempladas por esse recurso advindo do governo que é o federal. Plano Nacional Aldir Blanc, para ficar... O Plano Nacional Aldir Blanc é um capital que vem do Ministério da Cultura para as cidades, né? Sobretudo as cidades que cumprem o papel das secretarias de cultura, com seus planos, com seu fundo, né? Com seu Conselho Municipal de Cultura, né? Então é um dinheiro que é aportado, e esse ano, por exemplo, ele é aportado com algumas rubricas importantíssimas, que é contemplar territórios periféricos vulneráveis. Não adianta você fazer um projeto e querer apresentar esse projeto numa comunidade que já tem um teatro, para um público que já existe. Só complementar essa sua fala, Davi. Na verdade, agora o Plano Nacional de Política Aldir Blanc, ele começa como um projeto emergencial por conta da pandemia. Né? Então ele foi um projeto realmente para financiar projetos culturais, porque os agentes culturais foram os primeiros a parar e foram os últimos a voltar. Né? Então, assim, nós tínhamos artistas que estavam passando fome. Né? Tínhamos artistas que não tinham comida na mesa, não tinham como colocar comida na mesa. Né? Então, foi-se estabelecido pelo governo naquele momento, né, esse plano emergencial, que era realmente colocar dinheiro na mão dos artistas para que eles pudessem colocar os seus projetos para funcionar. E esse projeto agora ele virou, na verdade, um projeto de política pública pelos próximos 5 anos. Então, esse ano, só para Friburgo, nós temos aí em torno de R$1,5 milhão. Né? 948 mil para multilinguagens, para projetos isso. em geral. Inclusive, ontem a gente fechou o edital, tivemos aproximadamente 156 projetos inscritos. De friburguenses, né? De Nova Friburgo. Isso vale para as demais cidades. Sim. Muitas cidades não cumpriram o dever de casa e tiveram que devolver já o recurso. É importante que se fale isso, que nós estamos falando para outras cidades, que você você junta a sua prefeitura, junta a sua secretaria de cultura, mesmo que você não tenha, pode ser que a sua cidade possa estar aí habilitada. Né? Exatamente. Muitas cidades não fizeram o dever de casa, tiveram que devolver esse recurso. Nós temos o plano, o fundo, o conselho e uma equipe muito dedicada, uma equipe que a gente precisa ressaltar, muito dedicada, muito vigilante e que cumpriu todos os prazos para que esse capital pudesse ser aportado no município. Né? Ontem encerrou-se o período de inscrições, são R$948 mil para multilinguagem, cinema, teatro, dança, cursos, circo, tecnologia, inovação, games, audiovisual, todas essas linguagens. E 326 mil, e você foi muito importante nesse período, que consolidou a cultura viva em Friburgo, né, os pontos de cultura. Né? Então, para o Cultura Viva são 326 mil reais. Lembrando que são pontos de cultura não públicos. Não públicos, não são os pontos de cultura do município. São os pontos de cultura criados em comunidades por formadores de artes populares. Como um reconhecimento daquilo que já é feito. Como um reconhecimento a esse trabalho que é feito ao longo dos anos. Então você perceba o seguinte, é um edital, né, que é um plano de políticas públicas que o município, tendo cumprido todas as suas etapas, contempla os territórios periféricos. Então, nós temos lá inscrições de vários projetos, os pareceristas são escolhidos por currículo, por nota, dentro dos critérios do Ministério da Cultura, são pareceristas de fora de Friburgo, um, se não me engano, é do Nordeste, né? O outro é do Sul, são pareceristas de conhecimento enorme dessas questões, com currículos brilhantes, com vivência e prática nessas áreas de cultura popular e de políticas públicas de cultura. E agora, então, a gente vai ter aí para o ano, né, de 2025, um ano de muitas atividades culturais em territórios periféricos. Rio Grandina, Conselheiro Paulino, Cordoeira, todos os Alto de Olaria, todos esses territórios periféricos serão contemplados com uma programação cultural vastíssima de todas essas plataformas, né, e nós estamos ansiosos, né? Exatamente. Por isso. E a gente sai do lugar comum. E só lembrando, Roosevelt, que assim, na cabeça de muitas pessoas existe esse pensamento de como se a cultura fosse um gasto. Né? Estamos gastando um dinheiro público com a cultura. Teve agora, em 2023, um estudo da FGV, e eles indicam que cada
real investido na cultura, existe um retorno de R$6 e alguma coisa. Exatamente. 6,23, alguma coisa de retorno. Para o município. Para o município. Então, assim, cada real investido na cultura, você tem um retorno de em torno de R$6, porque existe uma cadeia produtiva da cultura. Existe uma cadeia por trás que as pessoas não veem, que são pessoas que se envolvem nisso. Quando você coloca R$50 mil num projeto, né, um projeto que participou aí dos editais e tal, as pessoas elas não têm a noção da quantidade de pessoas que estão por trás daquele projeto. Você tem o câmera, você tem a pessoa que escreve o projeto, você tem o roteirista e você tem uma gama de artistas, de pessoas que são envolvidas, que elas colocam esse dinheiro fomentando a própria cidade. Que são pessoas que comem, que são pessoas que se instalam nos hotéis da cidade, são pessoas que fomentam ali o comércio local, são pessoas que estão ali no restaurantezinho da Dona Mariazinha, ali no alto da floresta, onde está acontecendo um projeto desse. Então, na verdade, a cultura, ela abrange. Ela é o maior... Hoje eu costumo dizer que, na verdade, a cultura ela é o maior fomentador e maior transformador de social. Né? Tudo cabe na cultura. Tudo cabe na cultura. A cultura é maior do que tudo, né? Então tudo cabe na cultura, a educação, o turismo, a gastronomia, a moda, né, as artes cênicas. É o maior cênicas. agente de transformação social. Aí voltando... Agora, preciso deixar um registro, que toda essa cadeia produtiva precisa emitir uma nota fiscal, porque é preciso ter a prestação de contas desse dinheiro que veio do governo federal. E quando emite a nota fiscal, é tributo recolhido no município. Então a prefeitura recebe, né, um percentual de impostos e um retorno disso. Quando eu estava fazendo essa intervenção, Davi, era porque você já entrou naquilo que eu acho que é preciso. A gente, na nossa euforia, nós já fomos lá para a página 6. Né? Então, mas só para a gente voltar um pouquinho, falar um termo que não se usa mais, que é o rebobinar, voltar, né, um pouco, para que a gente possa falar o seguinte... Porque eu vejo a cultura, que as pessoas falam da importância. Não, cultura não é importância, a cultura é. Não é? A cultura ela existe por si só. Então, é isso que a gente precisa trazer, porque às vezes tem alguém vendo ali, poxa, aquele papo, um papo que não tem a ver comigo, estão falando, eu não vou pegar, eu não tenho uma empresa, eu não sou um agente cultural, eu não vou ali me habilitar, tal, eu não tenho a ver com o que está se falando aí, eu não tenho um restaurante, eu não vou fazer isso, aquilo. Não, mas aí nós vamos voltar um pouquinho. O que a gente, eu falei anteriormente, a gente falava isso muito, e acho que né, que continua sendo. Acho que isso, o que é cultura? É um conjunto de hábitos, costumes e tradições que leva à transformação de um povo. O povo vai se transformando naturalmente, né, e aquilo não precisa ter, às vezes em alguns momentos pode ser doloroso, mas aquilo é natural. Né? É orgânico. E essa naturalidade é o que a gente hoje... Você vê o seguinte, então só para voltar, aí está aqui, assim, o papel da cultura, um tema, também dentro de um subtema, o papel da cultura nas transformações sociais. Mas antes, o Davi entrou, quer dizer, hoje, a cultura, ela é o quê? Então, a cultura, nós estamos falando que a gastronomia é cultura, que não é gastronomia, é culinária. Cozinhar é cultural. Então, tem a cultura da experiência. Então, o que é o que nós estamos falando hoje em moda? Moda é cultura. Então eu queria só que vocês trouxessem isso para a gente poder já entrar, então fazendo e permeando isso. Vai falando. Essa nossa primeira fala, ela é muito filosófica, muito antropológica e sociológica, né? Eu vou numa linha mais direta. Cultura ou a economia criativa, né? Ela é um modelo de negócio que utiliza o capital cultural e intelectual para produzir bens e serviços. Então, destrinchando isso, né? O que é o capital cultural? O capital cultural são as experiências, são os hábitos, os costumes. O intelectual não é essa história de que a arte é para poucos. Não, a arte é para todo mundo. Nós é que nos acostumamos a limitar o acesso, que aí entra na oportunidade, que é o que o poder público precisa fazer, oportunizar o acesso às artes. E aí é o capital intelectual, porque a arte é transformadora. Né? Então você pega essa questão, o talento, a experiência, a história que você carrega, que é só sua,
Porque aquele doce de banana que a sua avó fazia em Sumidouro, que ela tinha um toque de canela que diferenciava aquele doce de todos os doces, isso é um produto cultural. A broa? A broa. Dos Moza e tal. Dos Moza. Sim. Né? Nós estamos falando de Friburgo. As flores, a gastronomia de Friburgo, a riqueza gastronômica de Friburgo é um bem cultural, intelectual e é um produto rentável. Eu costumo dizer que a cultura, na verdade, ela tem a ver com a história de um povo. Sim. Né? Então, Friburgo hoje é reconhecido, como o Roosevelt bem disse no início, a capital da lingerie. Isso é cultural. Isso faz parte da cultura de Nova Friburgo. A cultura da moda íntima. Isso faz parte. A questão do morango. Isso faz parte da cultura. Sim. E, na verdade, isso é intrínseco dentro da população. Né? E o friburguense tem muito disso, né? Ele tem isso muito dentro dele, enraizado de estar em outros lugares. Ele fala: Friburgo é a Suíça brasileira, é a capital da moda íntima, é a segunda maior produtora de flores. Isso faz parte da cultura do friburguense. Eu vou começar a provocar vocês, porque um dos motivos que nos fez agendar e pautar a cultura para essa fala de hoje com vocês aqui é porque nós, na semana passada, tivemos a Semana do Turismo, então, na Associação Comercial, e todos sabem que a Zoom hoje faz parte do grupo da ACIANF, Associação Comercial e Industrial de Nova Friburgo, Agrícola de Nova Friburgo, e nós terminamos a Semana do Turismo. E ali nós lançamos, através de uma fala do Flávio, nosso ex-presidente e vice-presidente de Turismo, Cultura e Serviço, a ideia de que nós vamos idealizar a Semana da Cultura. Então, o que nós pensamos? Vamos trazer aqueles que a gente vai, depois quero discutir isso, é aquela coisa do fazedor ou não fazedor, né, de turismo, de cultura e tal. Acho que é um segundo passo diante do que eu vou perguntar para vocês. Mas eu falei aqui, na semana passada, tendo um programa de turismo com o Flávio e com a Priscila, tá, que estava no ar até agora, há pouco, eu fiz uma provocação. Que as pessoas falam o seguinte: mas esse programa não tem a ver comigo, eu não viajo, turismo é para rico. Você sabe onde que eu vou falar. Pô, nós estamos vendo uma sociedade agora que a sociedade não se permite tanto essa coisa mais do certo e errado. Tá? Que a gente tenta, de alguma forma, não colocar isso do rico e do pobre. Né? O que é o pobre e o que é o rico. Mas se tem muito isso, se teve ou se tem ainda muito isso. Né? A cultura, Davi, é para rico ainda? Não, muito pelo contrário. Eu acho que os maiores exemplos e aprendizados que nós temos vêm da cultura popular. Né? Nós é que demoramos muito tempo a perceber e enxergar isso. Essa cozinheira talentosa, a costureira talentosa, que só ela sabia fazer um bojo, né? Só ela sabia cortar um godê sem ponta, né? A tecelã, as passamanarias, o operário da fábrica, os espanhóis que nos deram os ensinamentos de tingimento das rendas que eram feitas e produzidas e os tecidos. E se você for mais além, a cultura da folia de reis, da capoeira, que é uma herança que nós trazemos desde a época da escravidão, né? São muitas. Então, não, longe disso. Mas nós temos que saber dissociar o que é cultura e o que é arte. E nem a arte hoje está fadada mais a ser tratada numa redoma onde poucos tenham acesso. E aí a gente entra naquela seara da oportunidade. Nós precisamos oportunizar, precisamos criar políticas públicas de acesso e democratização. Parece uma coisa cansativa, clichê, porque a gente vem falando isso ao longo de muitos anos. E de tanto falar, a gente está percebendo que está trazendo resultado. Né? Democratizar o acesso. Mas eu vou adaptar a pergunta, já que o Davi ele foi tão contundente disso, não, e tal. Naturalmente que a gente sabe o que significa. Eu não sou apaixonado pela cultura porque eu vivo cultura, né? A gente vive cultura, a gente é um ser cultural. Mas, Daniel, trazendo para você, até alguns anos atrás, não teria uma divisão em termos do que Davi falou muito, já por 3 vezes ele coloca isso, de oportunidade, oportunizar, e
e não é que talvez, aí é para você, que hoje você vive ali e você tem essa questão, não havia uma divisão com relação ao que era oportunizado, o que era formalmente dito com o que era cultura. Vou trazer, já dentro disso, o Davi, também, que já foi de televisão também. A televisão, segundo, ela foi criada no sentido de dar oportunidade aos segmentos mais desfavorecidos da sociedade que não tinham acesso a teatros, cinemas e outros entretenimentos culturais para que ela pudesse ter dentro de casa um equipamento, né, que ela ali teria. Só que no Brasil isso inverteu. As novelas, por exemplo, acabaram atraindo os segmentos mais privilegiados, A e B. Estou trazendo essa sopa, sim. essa sopa aí para você trabalhar isso. Porque falar hoje que não, mas acho que tem sido um trabalho. Queria que você fizesse, o Davi já se coça, ele está se coçando, doido para falar. Mas essa é do Daniel, Davi, segura. Segura você, aí, Davi. Segura. Então, Roosevelt, hoje eu entendo que principalmente com a tecnologia, né? A tecnologia hoje ela tem democratizado a cultura. Antigamente nós tínhamos aí o mainstream, né? Na verdade ela ditava. Ela ditava o que a pessoa tinha que assistir, o que ela tinha que consumir, né? E isso era um pouco complicado. E hoje não. Hoje um menino ele tem acesso a um celular. O menino lá na periferia ele tem acesso a um celular que dá acesso para ele a gravar um vídeo, gravar um podcast. A gente está aqui numa plataforma da Zoom que está para o mundo inteiro. Né? A gente está aqui disponível para o mundo inteiro e o menino lá na periferia, com um celularzinho, ele vai conseguir assistir a gente falando sobre cultura. Né? E como o Davi bem falou, hoje a gente tem uma oportunidade, oportunizar esse jovem lá na periferia e dar uma oportunidade para ele. Eu costumo dizer isso. Esse menino que está lá no alto do morro, né? Que há uns anos atrás ele só tinha como referência os traficantes, o dono do morro, é a vida que ele tinha ali, né? E hoje nós temos a oportunidade de chegar nessa periferia ali e oportunizá-lo a fazer uma aula de violão, ou fazer uma aula de teatro, ou fazer uma aula de dança. Isso vai fazer com que esse menino no futuro ele se torne um bailarino profissional? Talvez não. Pode ser que não. Vai dar oportunidade, ele pode se tornar um músico profissional? Não. Pode ser que não, pode ser que sim. Sim. E pode ser que não. Só que isso vai dar uma oportunidade para que abra os olhos e a mente desse menino que ele pode ser além da realidade que ele está vivendo. Que é o que aconteceu comigo dentro da sala de leitura. Porque aquilo ali, de uma forma democrática, abriu o meu entendimento e falou, cara, pode ser que eu não seja um escritor, mas eu posso me tornar um secretário de cultura um dia. Com certeza. E aquilo ali, a oportunidade que nós enquanto gestores públicos, nós temos a obrigação de oportunizar esse rapazinho, essa menina lá em cima, na periferia, ou aqui no centro, ou em qualquer outro lugar. A cultura, ela deve chegar a todos. Eu costumo dizer que a cultura é um direito. Esse menino lá em cima, no alto do Floresta, e a menina que estuda no Anchieta ou estuda no Mercês, que são escolas aqui mais conceituadas, escolas um pouco mais caras, eles têm o mesmo direito de ter acesso à cultura e essa cultura transformar a vida dele, como transformou a minha, como transformou a do Davi ou a do Roosevelt. Porque hoje a cultura ela é democrática. Mas ela está disponível que ela seja todos. exercida democraticamente. Exatamente. Sem julgamentos. Porque nós temos um hábito muito cruel que cria esse ato muito grande do qual você fala, que é julgar o processo cultural de uma determinada comunidade ou grupo social. Você pode não gostar do rap, mas você não pode deixar de reconhecer que é uma manifestação de um grupo social. É uma linguagem, né? É uma linguagem. Você pode não gostar do grafite, mas você tem que entender e respeitar que é uma manifestação de um grupo social, de uma comunidade. E existe uma coisa também, Roosevelt, que a gente precisa entender a cultura realmente como um agente de transformação social. Existem algumas cidades que foram transformadas através de ações culturais.
Por exemplo, Medellín. Medellín, Na década de 80 e 90, Medellín era uma cidade tomada pelo narcotráfico, né? Pela violência. Era uma das cidades mais violentas do mundo. Eu sempre cito uma das últimas matérias grandes que eu fiz na OAB, na Tribuna do Advogado. Eu fui cobrir a chacina de Vigário Geral. E eu me lembro, como fosse hoje, quando eu entrei numa casa que tinha uma família inteira com uma mesa posta para jantar e toda a família foi assassinada, né? Nessa casa, hoje, é a sede do Afro-Reg, o maior projeto cultural do Rio de Janeiro em comunidades que transformou toda a comunidade de Vigário Geral. Hoje já existe o Afro-Games, que junto com o Afro-Reg, todas as crianças têm a oportunidade de aprender o inglês. Inclusive, existe já uma tratativa nossa de trazer o Afro-Games para Friburgo. Né? Então, dentro de uma comunidade que foi 21 pessoas mortas numa tragédia, né? numa chacina histórica, né? Uma vergonha nacional, hoje tem uma sociedade, uma comunidade transformada pelo Afro-Reg e pelo Afro-Game. Nós do Morro, né, já revelou, que fica na Rocinha, já revelou atores brilhantes, né, e outros tantos projetos já têm revelado. Então, oportunizar é exatamente isso. Então, quando você fala da arte, que sempre foi tratada de uma forma muito elitista, nesse ponto de vista eu concordo, mas eu acho que esse tempo já passou. Não cabe mais isso, né? Hoje nós temos, e Friburgo é privilegiada, Roosevelt, porque nós temos 3 grandes bandas com mais de 150 anos de existência, né, que são o maior exemplo de política pública que a gente tem da cultura. Foi interessante, eu fui num concerto da Campesina, que é uma dessas bandas centenárias aí que o Davi comentou. Eu tive num concerto deles agora, no concerto da Independência, e encontrei ali um menino que eu conhecia há anos atrás, o Leonan. Esse menino, eu conheço a família, vem de uma situação familiar complexa, né? E através da música ele está conseguindo ter a vida dele transformada. É um menino Leonan deve estar aí com seus 16, 17 anos, e através da oportunidade que ele teve ali na Campesina friburguense, de ter uma oportunidade de mudança de vida, né? Que, voltando ali ao que aconteceu em Medellín, eles, na década de 90, ali para os anos 2000, começou um projeto ali de bibliotecas parque, que era um espaço que eles começaram a fazer dentro das periferias, né, com música, com teatro, com capacitação, ou então somente uma praça de encontro, onde as pessoas iam... São os espaços culturais urbanos. Exatamente. Que precisam também ser E hoje revitalizados, Medellín, né, se tornou realmente um berço cultural muito importante. A gente não precisa ir longe, não. Nós estamos aqui num espaço que nós precisamos dizer ao mundo que a ARP é um modelo de economia criativa que já deu certo. Né? Nós temos aqui área de sustentabilidade, área de eventos, de gastronomia, de moda, de saúde, de tudo. De negócios. De negócios. Né? Isso é um modelo de acessibilidade, porque todo mundo pode vir à ARP. É um espaço democrático, onde você tem uma experiência fantástica com a memória, com a história. Né? Esse é um exemplo muito vivo de um espaço cultural urbano que foi remodelado, ressignificado e traz tantos frutos para a gente. Né? Fazendo agora uma... A gente não para, né? Não, mas tá excelente, porque é isso aí, eu sou só mediador e vocês vão tocando. Aqui o seguinte, a gente quer falar agora sobre... Nós falamos já da transformação, que tem transformado, agora temos que falar do fator econômico. Tá? Porque a gente tem constrangimento, a gente vive num país capitalista, e a gente às vezes esquece disso, e nós temos constrangimento de falar das coisas. Então, por exemplo, isso pode ser negócio. Fazer cultura pode ser um negócio. Fazer cultura pode transformar a vida da pessoa, como pode transformar a cabeça das pessoas. É que nós estamos falando isso, de ser o dançarino, ou ser o músico, ou o que seja. Mas ele também pode transformar aquilo em negócio. Ele pode ter uma ascensão na vida dele, social, econômica também. Então é importante o seguinte, para vocês agora começarem já a passar nessa quadra final do programa, como é que a cultura pode, e naturalmente eu acho que é importante que você não tenha constrangimento para isso, né?
como é que ela pode transformar também, através do desenvolvimento dela, a economia de um local, de uma rua, de uma cidade e de comunidades, né, de pessoas, por favor, e de gente, né? Eu acho que tem um grande aliado da cultura, que é a educação. A educação é um braço da cultura e nós precisamos usá-la muito mais como um elemento transformador de hábitos, de costumes. Por exemplo, a educação patrimonial. Um município como Friburgo, em que as placas dos monumentos foram furtadas na madrugada, demonstra que falta educação patrimonial à população. Então, a educação, eu acho que é um grande viés, é um grande caminho, um grande braço de ajuda, né, nesse desenvolvimento. Ao invés de furtar uma flor no jardim de um prédio, planta, pede uma muda. Né? Isso é uma questão de educação. A travessia no trânsito, né? A educação no trânsito. Por que é uma cidade onde as pessoas param em fila dupla como se não houvesse o amanhã, como se ninguém tivesse pressa, né? Como se ninguém tivesse compromisso? Isso é educação no trânsito, a educação no patrimônio, a educação no dia a dia. Né? Então eu acho que o grande caminho, o grande viés para que as pessoas entendam que cultura é um grande negócio é quando as pessoas entenderem que se a cidade for uma cidade de povo educado, porque acolhedor nós somos, talentosos nós somos, nós precisamos tratar um pouco essas relações humanas, né, no dia a dia, com uma comunicação menos violenta, uma comunicação mais assertiva, cuidando mais da nossa cidade, reclamando menos e fazendo mais um pouquinho. Né? Eu acho que é uma forma que a gente tem de conscientizar as novas gerações de que cada um é responsável um pouco por essa cidade maravilhosa que já nos dá um legado de diferencial do resto do mundo, que é a história da cidade, como o Daniel falou. Essa minha intervenção, que acabou sendo numa interrogação, uma pergunta, Daniel, acho que ela serve, vou dizer para você, serve para você. Né? Uhum. Porque você abriu o programa falando, na sua apresentação, Daniel por Daniel, dizendo quem foi. Porque eu acho que é muito interessante, né? O garoto de ontem, o secretário de Cultura de hoje. O garoto da barraca, né, de artesanato da Praça Centenária de Friburgo, uma praça tombada pelo patrimônio. Deixamos de falar isso. Ali é um abrigo nacional em que existe um guardião, né? Eu e Davi falávamos o seguinte, precisávamos... Catedral dos Eucaliptos. A Catedral dos Eucaliptos, nós falávamos isso e falávamos, a gente achava de tamanha importância, quando ainda é, que nós queríamos que tivesse um gestor daquela praça, e um gestor que tivesse ali guardas municipais, falando português, inglês, francês e tal, com curso de primeiro socorro, com carrinho, chegamos a colocar carrinho elétrico, mas só para dizer, mas estou vendo isso, falando em você, tá? Então, como negócio, você vê o seguinte, quantos anos tem isso, que você estava naquela praça e que aquilo levou, você falou, não é que você foi certeiro, você fez o seu testemunhal, mas no questionamento que eu faço agora, está a sua vida. Sim. Ou seja, a sua vida foi transformada pela cultura, que se saía de casa, sabia-se ou não o que ia vender, ou quanto ia vender, mas através de quê? Da cultura. Então, como a cultura pode ser um fator de transformação, olha só, é o Daniel, mas a você como testemunha. Como fala um pouquinho para a gente? Então, Roosevelt, a cultura, na verdade, ela além de gerar essa transformação social, ela gera, na verdade, uma oportunidade para esse cara vislumbrar um futuro melhor, que é o que aconteceu comigo. Eu vi que no futuro, hoje, eu olhando para o passado, eu vi que teve um momento que um ponto de mudança de rota. Né? Você está indo por um caminho e de repente acontece existe um ponto de inflexão, né? Existe aquele ponto de virada e fala, opa, se eu for por esse caminho aqui, isso aqui não vai dar bom. Mas a cultura ela me oportunizou um momento de pensar, falou, cara, eu posso ir mais, né? E aí tem escolha, exatamente. Caminhos e escolhas, né? Eu posso trilhar um caminho diferente, né? E através disso, eu fui tendo escolhas, né? Fazendo renúncias, escolhendo caminhos, que me levaram hoje a estar como secretário de Cultura de Nova Friburgo, recebendo um bom salário, né? Diga-se de passagem,
né, que o salário que nós recebemos hoje enquanto secretários na prefeitura, ele faz parte ele está muito além da média de uma pessoa nacionalmente. Hoje eu posso dizer que a cultura ela continua colocando comida na minha mesa, né? E outra coisa, Roosevelt, eu conheço vários artistas de Nova Friburgo que hoje eles extrapolaram as barreiras do Brasil. Por exemplo, nós temos hoje um artista que era professor da oficina escola, que agora ele está na China. Ele está dançando. Ele está trabalhando na China. Nós temos alguns artistas da dança hoje, de Friburgo, que dançam com a Isa, que dançam com o Xamã, que dança com a Anitta. São dançarinos profissionais, né, que extrapolaram, eles fizeram da cultura a sua vida. Da cultura ao seu ganha-pão. Você lembra, porque eles começaram como coreto, companhia de dança, dançando, ensaiando no coreto do Suspiro. Na verdade, a história a história, né? Olha como que a coisa acontece. A história, por exemplo, do Douglas hoje, do DG, que é um dos líderes do Laborative, há anos atrás, na minha ali, adolescência, eu tive um projeto social. Eu fazia parte de um projeto social de uma igreja e a gente tinha um grupo chamado Impacto Urbano. E era um grupo, era um projeto social que a gente tinha dentro da igreja e fazia apresentações nas praças, né? Porque não tinha muito disso. Então a gente fazia uma apresentação nas praças. Nesse meio tempo, chegou a Thalita, que é irmã do DG, para fazer parte com a gente dentro desse projeto. E o DG não tinha com quem ficar. E a Thalita pediu para levar o DG. Pô, DG pode ficar lá com a gente? Eu falei, claro que pode, pô, traz o menino. Né? E era uma criança. O Douglas era uma criança e ali naquele projeto social que nós tínhamos, o DG pegou gosto pela dança também. Além da Thalita. A Thalita já dançava muito e tal. E ali foi o início hoje de uma carreira, o Laborative, depois eles tiveram coreto e tal. E são pessoas que vivem disso, né? E vivem de uma oportunidade que foi dada. Mas, Davi, o Daniel traz os exemplos daqueles que vivem da arte através do dom e tal, e que tiveram projeção tal. Mas quem faz lá o artesanato vive da arte também pelo dom tal, né? Mas aquele que, de repente, só para a gente poder deixar claro nesse final aí, temos aí 10 minutos, aquele que não se acha com o dom, ou não tem o dom, não é que se acha, não tem o dom, mas ele pode viver da cultura. Então o que acontece? Da mesma forma que nós falamos semana passada, o camarada, eu não tenho um hotel, eu não tenho uma agência de turismo, eu não sou. Não, o camarada da van que vai, o camarada do táxi que vai, o camarada, então teve todo mundo que dá acho que na forma você falou do pragmatismo, da prática. Como é que essa cadeia ela pode funcionar? Você que está agora, recado para você que está nos vendo, nos ouvindo. Como é que é isso? A cadeia produtiva envolve todos os serviços. Exemplos, aí, por exemplo, né? Dentro de... O frentista do posto de gasolina, ele é importante para a gente. O guardador de carro, né? O comunicador, o veículo de comunicação, né? O bilheteiro. O espectador é importante para a gente, porque fazer arte demanda isso, um público. Os restaurantes. A pipoqueira, Dona Maria Pipoqueira. Dona Maria Pipoqueira, que a gente pede para ela não ficar na porta do teatro, porque não pode comer pipoca dentro do teatro. É a mesma coisa. Mas tudo só isso. Exemplificando isso, por exemplo, nós temos hoje um decreto municipal estabelecendo Friburgo como uma Film Commission, que é o que a gente estava falando um pouquinho antes de vir para cá. Explica para a gente o que é. A Film Commission, na verdade, é como se fosse... esse decreto municipal ele estabelece alguns direitos de produções virem para Nova Friburgo, isentando de alguns impostos, dando algumas facilidades para que tenham gravações, por exemplo, de novela, de filmes, de séries em Nova Friburgo. E dentro disso, o governo municipal ele tem algumas facilidades para que essas produções elas venham para cá. Então, atenção, isso aqui só para dar uma parada, você que está aí em outra cidade, você aqui em Friburgo, não é só a facilidade de você vir, é porque aqui é um grande espaço cenográfico. Exatamente. A cidade, naturalmente, já é isso. Vários espaços tombados nacionalmente, preservados. Então, não é só para vir, não. A pessoa tem que ter. É isso aí. E o que acontece? Venha para cá. Quando vem alguma produção para cá, exemplificando muito bem isso que você falou, a produção vem para cá. Essa produção ela precisa ficar em algum lugar.
Ela fica em um hotel da cidade. Ela precisa comer. Né, os artistas, os atores, a produção, eles precisam comer. Então eles vão comer no comércio, né, no restaurante local. Eles vêm também para turistar. Então eles vão comprar naquele comércio local. Eles precisam de táxi. Eles precisam de Uber. Precisam de figurantes. Eles precisam de figurantes. Precisam de uma lavadeira que lave a roupa do ator que surgiu durante a gravação e que tem que estar seca no dia seguinte para que ele continue a gravar a continuação daquela cena. Então, por exemplo, aquele valor que é investido para essa produção vir, grande parte desse valor ela fica na própria cidade. Né? Toda a cadeia produtiva ali, toda a sociedade, ela é beneficiada com essa produção. Né? Contra a regra. Né? Tem sempre figurantes, sobretudo. Muita gente fez Poropopó, que é um filme de sucesso indicado para vários prêmios. Foi totalmente filmado em Friburgo, deixou 5 milhões de reais. Nós tivemos agora a produção de uma novela, né, que tinha a Lumiar, né? Uma personagem com o nome de Lumiar, né, que foi gravada em Lumiar. A gente falou aqui, só para dentro disso aqui, porque acho que é no sentido do esclarecimento, o que é economia? Traz, pessoal, o que é economia criativa? O pessoal fala, economia criativa, às vezes porque as pessoas falam achando que todo mundo já sabe. Né? Então, já que nós falamos nesse sentido, o que é? A economia criativa é isso, é um modelo de negócio, é você pegar um talento daquela cidade ou descobrir um viés daquela cidade e transformar aquilo num grande atrativo. Um modelo, mas faz na prática. Né? Cataguases é a cidade do cinema. Em Cataguases são 10 produções por ano filmadas em Cataguases. Isso deixa uma fortuna em Cataguases. E eles têm a Escola do Futuro, que é uma escola de cinema. E agora Cataguases ganhou uma universidade federal de cinema que é para capacitar mão de obra, para produzir filmes, séries, novelas. Né? Isso é economia criativa. Em Otim, que fica em Brumadinho, em Otim é um museu de obras de arte a céu aberto. Aquilo é economia criativa. Vamos chegar mais perto. Vamos chegar no Terminal Gentileza, ali no Rio de Janeiro, que foi inaugurado um terminal Gentileza, utilizando esse personagem que era tão comum ali naquele eixo, não é? Do Rio de Janeiro, e ali transformou numa estação de desembarque chamada Gentileza, onde as pessoas se comportam de uma forma totalmente diferenciada, exatamente porque estão num terminal Gentileza. Isso é economia criativa. O Museu do Amanhã é economia criativa. O Museu Contemporâneo de Niterói, tão questionado na época da construção, né, e que hoje é o maior gerador de economia e de negócios em Niterói. Nós estamos aqui com 4 minutos para terminarmos, eu vou deixar para vocês tocarem. Mas só para como curiosidade, quer dizer, a cachaça, a lingerie, a cachaça, o pão de queijo, por exemplo, né? Então nós estamos falando na broa, isso que é importante a gente até preservar. Eu sugiro a vocês que comecem naturalmente a trazer essas questões, né? Como nós estamos falando da geleia de morango, das broas, as geleias e coisas nesse sentido, para que a gente traga essa marca, que são marcas nossas. Olha, temos aí 3 minutos para terminar, vou deixar para vocês dois, para a gente dizer o seguinte: essas dificuldades que vocês naturalmente encontraram no processo de gestão pública e qual é o recado que vocês deixam para aqueles que estão nos vendo em qualquer lugar do Brasil, do mundo, o quanto podem contribuir para esse processo de alavancar a cultura nas suas cidades, e nos seus territórios, na sua rua e tal. Está com vocês. Divide aí 1 minuto para cada um. Vamos lá. 1 minuto e meio para cada um. Eu vou falar e então você começa. Fecha. Porque e aí a primeira voz, segunda voz. Olha lá. Você é a primeira voz. Né? Olha só. Então, eu vou só dizer que nós temos um grande desafio nos próximos 4 anos. E esse desafio a gente deve à ousadia de um governo que investiu na cultura, de um governo que restaurou um teatro municipal, de um governo que agora está imbuído em criar um projeto pedagógico para a Oficina Escola de Artes, para remodelar a Oficina Escola de Artes, mantendo a essência daquele trabalho. Né? E aqui toda a nossa reverência a 2 pessoas que foram importantíssimas. Foi a Lúcia Cortes, professora Lúcia Cortes, que criou o Revelando Artistas, e depois a Maria Amélia Curvelo, que criou a Oficina Escola, criando uma sede, dando novos rumos de arte e educação ao projeto. Então nós temos esse desafio, que é criar e cuidar dos pontos de cultura com mais acolhimento, com mais cuidado, com mais atenção. Esses são os desafios, porque nós avançamos em muitas questões,
mas em compensação, na medida em que nós crescemos, nós nos tornamos responsáveis por mais projetos culturais, por mais políticas públicas, né, por mais acolhimento e envolvimento, para que nós tenhamos uma cidade muito melhor nos próximos 4 anos, mais humana, mais igualitária, mais justa, né, porque cultura também é saúde, cultura também é educação, cultura também é turismo. Né? Então é isso. E eu solto a bola agora para o meu mestre, o Daniel Figueira. Daniel. É isso. Os desafios são muitos, né, Roosevelt? Como já foi falado aqui pelo Davi, nós começamos essa gestão realmente com muitos desafios, o desafio de recuperação de equipamentos culturais, o desafio realmente de estruturação de políticas públicas que realmente cheguem na ponta. E os desafios não vão parar por aqui e esperem da gente nada mais do que tudo. Né? A gente está ali imbuído realmente, vestido do serviço público, e a gente vai sempre dar o nosso melhor. Nós temos uma equipe ali de pessoas extremamente qualificadas, extremamente competentes, e cobrem. Pode cobrar, gente. Cobra lá, vai na Secretaria de Cultura, e a gente está aí pronto para o debate. Do Conselho Municipal, das reuniões do Conselho. É o espaço democrático que as pessoas têm para reclamar, para sugerir, né, para saber do que está acontecendo. É importante, né? O Conselho é fundamental. Nós estamos aprovando agora, no final do ano, o Plano Municipal de Cultura, enfim. Então, nós teremos o dever de casa mais do que cumprido, né? E nós avançamos como uma das poucas cidades do Brasil que consegue ter esse dever de casa feito a tempo e a hora, para que mais recursos venham e para que a gente possa, de forma democrática, através de editais públicos, né, substanciar, né, alimentar e fomentar essa cadeia produtiva que é a cultura, que é tão importante. E vá lá na Secretaria de Cultura tomar um café com a gente. Isso aí. Davi, Daniel, muito obrigado. Um abraço a vocês, estendendo a mão a vocês aqui. Meu abraço, mantendo a cultura, o respeito, exatamente a isso, as pessoas, as relações, os hábitos, os costumes, e a gente agradecer aqueles que são, naturalmente, que estão no dia a dia, na linha de frente. Dizer para vocês que isso aqui, hoje nós buscamos aqui levar para vocês um tema, com certeza, que parece um tema singelo, parece um tema bastante simplificado, mas é exatamente isso. A partir do simples, nós vamos chegar ao sofisticado. Né? E acho que uma cidade como a nossa, Nova Friburgo, ela se dispõe a isso. Uma cidade hoje, quando você entra, ela tem 10 bandeiras com as nossas panóplias aqui. Nós dizemos que nós temos povos formadores aqui de nossa cidade. E acho que, acima de tudo, a gente tem um volume e uma riqueza cultural muito grande. E isso que os dois, um diretor do Teatro Municipal, Davi Macena, e um secretário de Cultura, o Daniel Figueira, estão aqui com a gente. Acho que o que eles fazem é isso. Mas depende também da gente, de você não jogar o lixo, né, fora no rio, você não atravessar fora da faixa, ou você respeitar quem está atravessando na faixa, você não buzinar desnecessariamente. Então são coisas básicas. Você não se agredir no trânsito, são coisas básicas. E uma cidade como a nossa, ela pode ser exemplar. Muito obrigado a vocês que estiveram conosco, prometendo voltar na próxima semana com um tema como esse. Simples, mas com certeza de muita relevância, de muito impacto. Um abraço e até lá.